Querido irmão e amigo Padre Tiago Tedesco, muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia, que nos alegra muito no dia de hoje. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, tidos como as duas colunas da igreja. Dedicamos a eles a mesma veneração, dedicamos também a eles todo o nosso carinho, o nosso igual louvor e gratidão pelo testemunho que deram de unidade dentro da igreja e também por terem lançado os fundamentos da nossa missão apostólica. Então, hoje celebramos esses dois santos, cada um à sua maneira, cada um com a missão que Cristo lhe confiou, deu o testemunho até o derramamento do próprio sangue pela causa da evangelização. Pedro, o primeiro Papa, aquele que foi escolhido na sua humildade, não era o homem mais estudado na época, pelo contrário, simples pescador, mas seguiu Cristo com vontade, com zelo, com dedicação, e foi o primeiro a professar a fé, como a gente viu no Evangelho de hoje. Pedro, que também foi aquele que hospedou Jesus na sua casa. Durante toda a vida pública de Jesus, a gente vê nos Evangelhos que depois que Jesus iniciou sua missão, sempre se recolhia e se encontrava na casa do Pedro. Às vezes Jesus saía, ensinava as multidões, ensinava parábolas, pregava o reino de Deus. Quando chegava em casa, e diga-se de passagem, quando diz isso, era na casa de Pedro, lá com os apóstolos, ele explicava as parábolas, aprofundava o assunto, partilhava mais intensamente e mais profundamente aquilo que antes tinha sido dito na multidão. Pedro também fazia parte de um grupo que Jesus sempre escolhia para viver momentos muito especiais. Pedro, Tiago e João, os escolhidos de Jesus para estarem juntos no momento em que Jesus curou a filha de Jairo. Pedro, Tiago e João, os convidados por Jesus para subirem com ele no Monte Tabor e lá perceberem e verem a glória do Cristo, antes mesmo da sua paixão, na ocasião da transfiguração. Pedro, Tiago e João, que são convidados por Jesus para participarem mais intimamente da agonia no Jardim das Oliveiras, indo um pouco mais adiante para rezarem com Jesus. Diante disso, nós olhamos para a figura de Pedro e percebemos esse convite que se estende a cada um de nós que somos parte dessa igreja, da qual Pedro é o alicerce. Nós somos convidados a acolhermos Jesus em nossa casa, a termos Jesus na nossa intimidade, na nossa proximidade, a irmos mais fundo, a não ficarmos somente aquilo que nos é ensinado de modo geral às multidões, mas permitirmos que dentro da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, nós possamos aprofundar aquilo que Jesus nos ensina, pela leitura da palavra de Deus, pela oração, pela meditação do Evangelho, pela liturgia diária, pela leitura sistemática da Bíblia. Assim como Pedro, nós também somos convidados a participar de modo muito especial, de modo muito íntimo com Jesus, em momentos importantes, a experimentarmos a glória de Cristo, como Pedro experimentou por ocasião da transfiguração, a experimentarmos o poder de Cristo quando ele também presenciou a cura da filha de Jairo. E nós somos convidados também, como São Pedro, a estarmos bem perto de Jesus no seu sofrimento, na sua agonia e no seu sacrifício pela remissão dos nossos pecados. E por isso, quando nós nos aproximamos do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs necessitados, como o próprio Jesus disse, é a Ele mesmo que nós estamos servindo. Então, estamos
ao lado de Cristo nos seus sofrimentos. Junto com isso, a figura de São Paulo, que é aquele que é o apóstolo das gentes, aquele que vai ao encontro, aquele que forma a comunidade, aquele que insistiu veementemente em todas as suas cartas a importância da unidade da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Como é importante, fundamental e necessário nós estarmos unidos à igreja, que é o corpo místico de Cristo. Ninguém se salva sozinho, é preciso estar na comunidade, porque a comunidade é o corpo que está unido à cabeça, e só unidos à cabeça que é Cristo é que nós podemos alcançar a herança dos filhos, que é a vida eterna. Só estando unidos ao Filho legítimo que é Cristo, cabeça da igreja, que nós podemos chamar a Deus de Pai e assim sermos herdeiros da salvação. Então, esses dois apóstolos nos convidam a viver esta unidade, estarmos na igreja, sermos igreja. Pedro é o alicerce, e Jesus diz para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que tu ligares na terra será desligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Hoje o sucessor do apóstolo Pedro é o nosso querido Papa Francisco. Como foi Bento XVI, como foi João Paulo II, como foi João Paulo I, e assim nessa linha ininterrupta de sucessão. Portanto, nós hoje também como igreja, rezemos como a igreja rezava pelo Pedro quando ele estava preso. A igreja incessantemente rezava por Pedro. Nós também queremos hoje levar a Deus a nossa prece e rezar, não só hoje, mas cotidianamente pelo nosso Papa Francisco. Muitas vezes preso, não fisicamente, mas às vezes aprisionado espiritualmente por cristãos que se dizem católicos, mas que não ouviram o que Jesus fala: o que tu ligares na terra será desligado, tu ligares na terra será ligado no céu, tu desligares na terra será desligado no céu. E assim rompem com o Espírito Santo, que é aquele que move a ação da igreja, como move também as ações do nosso querido Santo Padre. Que estejamos em sintonia e em unidade com Cristo, com a igreja, olhando e seguindo as orientações daqueles que são hoje para nós os apóstolos, os bispos, e também o nosso querido Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro. E para terminar, o evangelho de hoje, a pergunta de Jesus: quem as pessoas dizem que eu sou? Naquela época já se tinha muitas respostas. Hoje, mais do que nunca, muitas e muitas respostas se tem para quem é a pessoa de Jesus. Na visão espírita, por exemplo, Jesus é um ser iluminado que alcançou o nível de iluminação máximo, e por isso Deus o enviou de volta para que ele mostrasse o caminho da iluminação. Mas Jesus não é Deus, não é Redentor, não é Salvador, não é nada disso. Para os judeus, Jesus foi mais um falso Messias. Para o islamismo, Jesus foi o quê? Um grande profeta, e nada mais do que isso. Para o horóscopo, Jesus não é nada, não é ninguém. E aí, se nós formos olhar, tem pessoas que vão ter respostas ainda muito mais diversas. Mas a pergunta de Jesus, como foi para Pedro, hoje é para cada um de nós: quem eu sou para vocês? E talvez daríamos para nós individualizarmos: quem eu sou para ti? Esta resposta vai determinar as nossas atitudes, a nossa adesão ou não ao projeto de Jesus. Dependendo de quem Jesus é para nós, nós vamos também responder quem é o Papa para nós, quem são os bispos para nós, o que é a doutrina da igreja para nós, o que é a comunhão para nós. Então, se nós respondermos a resposta de Pedro, posso dizer para vocês e garantir que tudo aquilo que nós vivemos como igreja ao longo desses 2000 anos vai fazer sentido.
Agora, se a nossa resposta de alguma maneira for diferente da resposta de Pedro, nós vamos ter muitas dúvidas, muitas questões e provavelmente vamos desacreditar de muita coisa daquilo que estamos vivendo e que já vivemos como igreja, como comunidade. Que por intercessão de São Pedro e São Paulo, possamos nós congregar, integrar, formar comunhão nessa igreja de Cristo alicerçada sobre Pedro e sobre Paulo, a qual nós hoje também fazemos parte e testemunhamos na nossa missão evangelizadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.